Mas agora ouvindo o Gilvan Bueno. Ele é colunista do CNN Money e está aqui com a gente mais uma vez no Novo Dia. Tudo bom, Gilvan? Bom dia para você. Oi, Carol, que alegria revê-lo. Muito bom dia para você e nossa audiência. Vamos aqui com várias análises de economia hoje com o Gilvan, a começar sobre esse assunto. Gilvan, vou trazer o ponto com relação ao ICMS sobre o diesel importado, porque como a Aline colocava para a gente, governadores estão resistentes a essa medida que o governo quer emplacar. Faz sentido essa resistência, Gilvan? Olha, Carol, aqui a gente tem que lembrar que o ICMS ele tem uma participação em alguns estados de 29% e 34% em carga tributária. Aqui no Rio de Janeiro, em alguns momentos, chega a mais de 30%. Então, isso aqui é uma linha de arrecadação, mas que é uma questão do Estado. Nós sabemos que alguns estados passam por muita deficiência na sua capacidade econômica, alguns estados fazendo renegociação. Há 2 dias atrás eu estava no Rio Grande do Sul, que tem uma grande negociação com o governo federal nesse sentido, e o que está se falando os estados já estão muito debilitados. Como é que nós iremos aqui conseguir suportar isso? E no final do dia, existe um componente adicional que o governo vai tentar regular isso, mas vai ser a demanda e oferta que vai pelos postos de gasolina, que vai repassar isso para o preço, Carol. Por quê? Porque a primeira discussão que nós tivemos aqui, até a Débora fez um comentário muito inteligente, muito rico, falando o seguinte: olha, os postos de gasolina podem repassar esse preço, porque você está vendo todo mundo comentando sobre isso, que está ficando mais caro, tem conflito geopolítico, então você não pode ter ali a ideia de um controle de preço, que é uma coisa que nós não gostamos aqui, muitos economistas, muitos analistas, essa ideia de tentar tabelar é muito difícil, isso acaba repassando para a inflação no futuro. Então, em linhas gerais, Carol, isso não é muito positivo, porque os estados estão muito debilitados, nós estamos presenciando a atividade econômica muito baixa, endividamento das famílias e muitas empresas pedindo recuperação judicial. Então, essa capacidade de gerar caixa com tributos e outras questões não acontece. Então, esse ICMS não é muito bem visto e isso enfraquece um pouco a linha que o governo quer tentar utilizar nesse momento de incerteza com preço, com custo produtivo maior. Gilvan, a gente está falando aqui de alta de preço de combustíveis e aí, obviamente, uma preocupação com relação à pressão inflacionária diante dessa escalada de preços que a gente está acompanhando por conta da guerra no Oriente Médio, um momento de incerteza global que estamos vivendo, Gilvan. Fora isso, também a ameaça de paralisação dos caminhoneiros. Pergunta que te faço, diante do que foi anunciado pelo governo federal, essa ameaça de greve, ela fica contida? Olha, tudo que causa instabilidade, incerteza, isso traz uma preocupação. Isso pode ter uma corrida aos mercados, isso pode ter um aumento dos preços. Tem uma questão que eu estava no Rio Grande do Sul, Carol, conversando com alguns empresários, analistas e produtores rurais, e eles falavam o seguinte: que os fertilizantes representam, em alguns momentos, 70% da cadeia produtiva e consomem também muita energia. Então, por isso que muita parte dos fertilizantes são produzidos no Oriente Médio, passam pelo Estreito de Hormuz e vêm com um custo muito menor. Só que com esse conflito geopolítico, Carol, os fertilizantes estão cada vez mais inacessíveis. Então já tem uma ausência disso em alguns locais. Então agora você tem dois componentes, né? O componente diesel, que representa 60% da produtividade brasileira, que passa pelas rodovias, então ele acaba escoando essa produção do interior do país para os grandes portos. E agora a gente tem os fertilizantes. Ou seja, isso traz uma pressão nos alimentos maior. Se nós tivermos uma pressão nos alimentos maior, isso vai chegar na inflação dos alimentos e, consequentemente, nós vamos ter uma combinação de inflação dos alimentos e inflação dos serviços. Então, isso acaba gerando inflação e muita preocupação. Então, a gente agora tem um novo componente. Fora a questão de petróleo, nós temos agora a questão de fertilizantes, Carol.